Elizabeth Fritvo, nasceu em 8 de abril de 1966, filha de Joseph e Rosemary Fritvo. Ela tinha 7 irmãos, incluindo 2 homens e 4 mulheres, e todos moravam juntos em Astetenten, na Áustria. Conforme relatos de amigos e parentes, Elizabeth era uma pessoa amável, mas muito reservada, especialmente quando estava em casa. Durante sua adolescência, ela teve dificuldades escolares e poucos amigos. Uma amiga de infância relata que Elizabeth nunca falava sobre garotos, o que era incomum entre as adolescentes da época. Esta mesma amiga explica que Elizabeth era tão retraída porque sofria abusos físicos e sexuais por parte do pai, o que a fazia fechar ainda mais ao seu redor. Não encontrei informações sobre se as irmãs ou os irmãos de Elizabeth também sofreram abuso por parte do pai. No dia 28 de agosto de 1984, com 18 anos, Elizabeth foi chamada por seu pai Joseph para ajudá-lo a consertar uma porta no porão de sua casa. Depois de encontrar a porta, quando Elizabeth estava saindo do porão e subindo as escadas, seu pai a puxou para trás e colocou uma toalha com éter. Depois de fazer Elizabeth desmaiar com a toalha com éter, Joseph a levou para um quarto escondido no subsolo de sua casa, que só ele conseguia entrar e sair. Este quarto tinha 2 portas trancadas, e Joseph manteve Elizabeth em cativeiro lá. A mãe de Elizabeth ficou preocupada quando ela sumiu sem motivo aparente e ligou para a polícia para denunciar seu desaparecimento. Quando a polícia chegou, a mãe estava muito preocupada. Joseph, por outro lado, agiu como se nada tivesse acontecido e seguiu com sua rotina normal na casa. 2 anos antes, a filha de Joseph, Elizabeth, já havia fugido de casa com uma amiga. No entanto, ela foi encontrada pouco tempo depois e não houve esforço para entender por que ela queria fugir. Em 28 de agosto de 1984, Elizabeth sumiu novamente dentro de sua própria casa. A mãe dela ficou apavorada e ligou para a polícia para denunciar seu desaparecimento. Quando a polícia chegou, Joseph disse que provavelmente Elizabeth havia fugido porque queria entrar em uma seita, o que foi considerado improvável pelos amigos e familiares de Elizabeth, pois ela era tímida e mal saía de casa. A polícia e a família começaram a fazer buscas, mas não encontraram nada de relevante. A mãe de Elizabeth estava muito preocupada com o desaparecimento da filha dela e Joseph parecia estar bem e sem se importar. Quando conversavam com a polícia, Joseph afirmou que provavelmente a filha tinha fugido porque ela falava em entrar em uma seita. Isso aconteceu 2 vezes, uma delas com uma amiga, e foi resolvido rapidamente pela polícia. Ninguém se preocupou em entender por que ela queria fugir da casa. 2 anos depois, ela desapareceu novamente e a história do culto parecia pouco provável, já que ela era tímida e não saía muito de casa. A família, os amigos e a polícia não acreditavam muito nessa história. Após intensas buscas, 1 mês depois apareceu uma carta na porta da casa, dizendo que estava bem e tinha entrado em um culto. A mãe reconheceu a letra e os policiais começaram a investigar. Apesar da carta, a mãe e a família nunca deixaram de esperar por ela e procurar por ela. Ninguém sabia da existência do culto ou do cativeiro em que ela estava. O Joseph conseguiu permissão na década de 70 para construir um esconderijo subterrâneo debaixo de sua casa. Quando a família comprou a casa, eles mantiveram o primeiro porão da casa antiga, ignorando a existência do esconderijo. Joseph, que era engenheiro, desenvolveu todas as portas e entradas secretas para o esconderijo, tornando-o acessível apenas a ele. O esconderijo tinha cerca de 60 metros quadrados, incluindo um banheiro pequeno. É surpreendente que ninguém tenha encontrado o esconderijo enquanto vivia na casa, já que ele só podia ser acessado por Joseph. Havia uma TV e um quarto de dormir, com acesso somente por meio de uma porta de aço localizada atrás, que só podia ser aberta com uma senha eletrônica conhecida somente pelo jogo. O engenheiro tinha permissão para construir tudo isso, mas não se sabe qual era sua intenção.
Ele planejou o sequestro da filha anos antes de o realizar, para garantir que ninguém descobrisse sua responsabilidade. Ele planejou cuidadosamente, escondendo a filha debaixo do teto da casa onde sua esposa morava, sem que ninguém suspeitasse. Só ele tinha acesso ao esconderijo. Nunca iam imaginar que a filha estava lá embaixo. Ele planejou por muito tempo e só ele sabia deste esconderijo, só ele tinha acesso. Ninguém nem imaginava que existia dentro de casa um cativeiro. A Elizabeth foi estuprada muitas vezes pelo próprio pai. Ele às vezes passava a noite lá com ela, dizendo aos outros que o porão era seu local de trabalho como engenheiro. Ninguém era permitido entrar, nem mesmo sua esposa e filhos. Ele alertava que não podiam tocar nas coisas dele porque era onde ele passava muitas horas trabalhando. Ele levava comida para ela todas as manhãs enquanto todos estavam dormindo. A família achava que ele estava trabalhando muito por horas lá no porão, mas ele estava lá abusando da própria filha. Tinha isolamento acústico, então não dava para ouvir nada, nem se ela gritasse ou fizesse um escândalo ninguém iria ouvir. Ninguém entrava lá, todo mundo obedeceu o pai. Ele afirmava que ninguém poderia entrar, e assim era. O esconderijo permaneceu inacessível por muito tempo. Durante os primeiros 9 meses de sua prisão, Elizabeth esteve presa neste lugar. Ela ficava acorrentada à cama e depois de 9 meses, o pai decidiu libertá-la das correntes, pois não conseguia mais controlá-la. Infelizmente, Elizabeth tinha se tornado uma escrava sexual e era difícil para ela lidar com as consequências deste triste episódio. É impossível imaginar que um pai, que deveria cuidar e proteger seu filho, possa fazer tais coisas. É algo difícil de compreender e entrar na nossa cabeça que isso realmente aconteceu. É como se fosse algo saído de um livro de terror. Durante os anos, devido ao abuso excessivo do pai, ela engravidou e teve 7 filhos. Ela deu à luz a todas as crianças no porão, sem acesso a cuidados médicos adequados. Infelizmente, um dos bebês nasceu com um problema respiratório e morreu 3 dias depois, pois o pai não levou o bebê ao hospital. Todas as 7 crianças nasceram e cresceram no porão, sem contato com o mundo exterior. Devido ao espaço apertado, ele decidiu entregar 3 dos bebês para os pais adotarem, escrevendo uma carta dizendo que não tinha condições de cuidar dos filhos e que eles teriam uma vida melhor com os avós do que com ele. Os pais adotaram 3 dos bebês e eles tiveram vidas normais. A busca por Elizabeth nunca parou. Sua mãe, família e irmãos sempre estiveram procurando por ela. Eles estavam sempre obcecados, pensando onde ela estava e se estava bem. Enquanto isso, os outros 3 filhos viviam com os avós, enquanto Elizabeth estava presa em um pequeno cativeiro controlado pelo próprio pai. O local era apertado, sem espaço para expansão, mas segundo o pai, se eles queriam um lugar maior, teriam que consegui-lo sozinhos. Por 24 anos, a filha foi mantida presa em um local pequeno, onde teve seus 7 filhos. Seus irmãos, mãe e família sempre procuraram por ela, mas recebiam cartas escritas pelo próprio pai, afirmando que ela estava bem e tinha decidido fugir. Essas cartas também eram destinadas à polícia, sugerindo que ela estava bem e não havia sido sequestrada. Seus 3 filhos mais velhos foram criados por seus avós, enquanto os outros 3 permaneceram com a mãe no cativeiro. A filha mais velha de 18 anos começou a se deteriorar até que um dia ela ficou muito doente. Mesmo assim, ela implorou ao pai, Joseph, para levá-la ao hospital, pois não havia mais nada que pudesse ser feito por ela. Joseph decidiu finalmente levá-la ao hospital. Ela havia passado 24 anos presa e tinha 7 filhos, incluindo a filha mais velha, que tinha 19 anos quando foi encontrada, e a mais nova, de apenas 5 anos de idade. Quando não havia ninguém em casa, Joseph pegou a filha doente e a levou para o hospital. Ele sabia que não havia nenhum observador. No entanto, ele a abandonou no hospital e saiu.
A equipe médica ficou surpresa ao ver a menina chegar sem RG, sem documento e sem família, aparentemente prestes a morrer devido à sua doença e desnutrição. Como não tinham o histórico médico dela, eles decidiram chamar a polícia. Ela pediu ao sequestrador que a levasse ao hospital para que pudesse fornecer informações aos médicos e salvar a vida da filha. Quando chegaram ao hospital, Elizabeth foi colocada em uma sala separada com policiais e foi questionada sobre a falta de informações sobre a menina. Temendo represálias, ela não queria falar, mas os investigadores ameaçaram acusá-la de maus tratos. Conforme eles fizeram mais perguntas, eles começaram a suspeitar que havia algo estranho acontecendo. Elizabeth contou a história da sua vida de cativeiro com seus filhos para a polícia. Ela sofreu abusos por 24 anos pelo próprio pai, Joseph, e seus 7 filhos também sofreram. Ela concordou em falar com a polícia com a promessa de nunca ter que ver Joseph novamente. O caso foi um choque para todos, pois Joseph era muito respeitado na cidade e não era esperado que ele fosse um monstro. Apesar de tudo que passou, Elizabeth e seus filhos sobreviveram e o caso foi uma surpresa para todos. Em março de 2009, Joseph enfrentou julgamento por estupro, incesto e assassinato. No início, ele confessou ser culpado apenas pelos primeiros 2 crimes, mas negou a acusação de assassinato. No segundo dia de julgamento, ele mudou sua posição e se declarou culpado de todas as acusações após ver o depoimento gravado pela filha Elizabeth. O depoimento de 11 horas descreveu tudo o que aconteceu durante o cativeiro com 7 crianças, incluindo o abuso sofrido por todos eles. Joseph argumentou que não tinha a intenção de machucar Elizabeth e que acreditava estar protegendo-a de ter uma vida ruim, mas admitiu que sabia que ela não gostava do que estava acontecendo. Após ouvir o depoimento da filha, ele finalmente se dá conta da gravidade de seus atos. Ele se desculpa por causar sofrimento não apenas à filha, mas também a toda a família e assume total responsabilidade pelos seus crimes. O dia 19 de março de 2009, 4 dias depois do primeiro julgamento, ele foi julgado culpado e condenado à prisão perpétua pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Calcula que ao longo de 24 anos ele tenha estuprado sua filha Elizabeth em mais de 3.000 vezes. E aí começou a surgir muitas dúvidas sobre a mãe de Elizabeth que estava lá e morava na casa. As pessoas começaram a se perguntar se a mãe de Elizabeth, que vivia na mesma casa, sabia do que estava acontecendo. Será que ela sabia do incesto, estupro, cárcere privado e homicídio cometidos pelo pai de Elizabeth ou ela fechou os olhos e fingiu não ver? Isso é uma questão sem resposta. O surgimento do caso de abuso causou muitas dúvidas quanto ao papel da mãe de Elizabeth na situação. Algumas pessoas questionavam se ela sabia do que estava acontecendo e decidiu fechar os olhos para isso, enquanto outros acreditam que ela desconhecia completamente os crimes. A irmã da mãe de Elizabeth afirmou que ela sempre cuidou e protegeu seus filhos, e que se tivesse conhecimento do que estava acontecendo, teria feito alguma coisa. No final, só o agressor conhecia seu esconderijo secreto. Depois de ser libertada, Elizabeth e seus filhos passaram 1 ano em uma clínica aprendendo a viver em sociedade. Aprender a sorrir novamente e a viver como uma pessoa normal foi a jornada que Elizabeth e seus filhos embarcaram após 1 ano em uma clínica. Eles aprenderam a ser livres e mudaram seus nomes para evitar ser incomodados e reconhecidos. Atualmente, há pouca informação disponível sobre eles, mas se sabe que eles estão tentando se reintegrar à sociedade. É compreensível que eles desejem manter-se longe da mídia e dos holofotes. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.